O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, colocou em dúvida a confiabilidade do sistema de votação eletrônico no país. Chegou a falar em fraude. Em reação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Rosa Weber, criticaram a declaração e reafirmaram a lisura do processo de apuração das urnas. Sobre esse episódio, as medidas que estão sendo tomadas e informações úteis aos eleitores, eu converso com o diretor-geral do TRE Minas, Adriano Dinardi. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, é um prazer estar aqui participando. Dinardi. Dinardi, desculpa. Vamos lá. Vamos lá. O TSE e o Supremo reagiram, então, à declaração de Bolsonaro. Reagiram, inclusive, de pronto. Ele fez essa declaração durante uma live que ele fez no domingo, não é isso? Uhum. E, na segunda-feira, o presidente Dias Toffoli falou e depois a presidente Rosa Weber também falou na terça-feira. É sinal de que esse questionamento realmente preocupa a justiça? Preocupa apenas no sentido da comunicação, não preocupa com relação à certeza que temos da sua confiabilidade, da sua credibilidade. O que o TSE deseja, ao se contrapor imediatamente a essa crítica recebida, feita, é tranquilizar o eleitor, porque o processo é confiável, nós temos certeza disso. Então, é só no aspecto de comunicação. O eleitor não pode ficar sofrendo com notícias que tiram dele a segurança na hora de votar. É nesse sentido que eu entendo que o TSE agiu muito bem e com muita prontidão e oportunamente mesmo. Mas essa preocupação é então porque existe o temor de que isso cole junto ao eleitor. Temos o temor de que essas famigeradas fake news, que têm atacado inclusive a urna eletrônica, não apenas uma guerra entre candidatos, mas também uma guerra contra a credibilidade da urna. Então, nesse sentido, o TSE tem reagido e estamos procurando sempre, em todas as oportunidades, levar informação boa, fidedigna ao eleitor. Quanto é grave um candidato que está concorrendo à presidência da República levantar uma suspeita dessa? Na verdade, fazer uma afirmação de que é possível haver fraude. Eu entendo que é gravíssimo, porque se discute a credibilidade do processo de votação, discute-se toda a construção da democracia brasileira. Se não houvesse credibilidade no sistema, no procedimento de votação, não seria necessário sequer haver eleições. As eleições, elas se baseiam nessa confiabilidade, nessa credibilidade. Se um candidato faz disso o ponto básico da sua campanha, ele está indo contra o interesse nacional. Agora, essa preocupação, ela tem a ver também com um histórico que tem para trás, que nós sabemos que existe. Nós tivemos um outro tempo, quando não existia a urna eletrônica, muito questionamento, e a urna eletrônica veio no sentido de se tirar dúvidas em relação ao processo eleitoral, quando ainda era o voto impresso. Sim. Depois disso, mais recentemente, em 2014, logo depois do dia da eleição, o candidato do PSDB, que era então presidente do partido, colocou em dúvida e houve um questionamento do partido sobre o resultado das eleições de 2014. Esse histórico e depois também a decisão do Congresso Nacional de aprovar uma urna eletrônica que tivesse uma espécie de recibo, não é? Isso tudo se junta a essa preocupação? Sim, claro. É possível que a partir dessa auditoria que foi feita para satisfazer a demanda do PSDB na época, tenha deflagrado de alguma forma esse sentimento de falta de credibilidade, sim. A auditoria foi realizada em todos os estados, Minas Gerais inclusive, não se percebeu nenhuma ocorrência de fraude que pudesse levar a um resultado que não fosse o real resultado daquelas eleições, de modo que aquela auditoria, ela demonstrou a credibilidade da urna, por um lado, mas por outro acabou deflagrando um processo de descrédito, que foi um desserviço, aquela auditoria realizada. Provou que a urna é boa, a urna é correta, a urna é fidedigna à vontade, ao sigilo do voto do eleitor, e por outro lado expôs ao juízo indevido e que
que fica no meio de informações cruzadas e muito sem fundamento, não é? Que acabou gerando um clima de insegurança contra a urna que é absolutamente indevido e não merecido por toda a estrutura que é posta a serviço da democracia e do eleitor. Bom, e o que a Justiça Eleitoral tem a dizer ao eleitor no sentido de que, olha, as medidas que nós tomamos para provar que o sistema funciona? Sim, desde que foi criada a urna eletrônica, justamente para banir a fraude, uma fraude terrível que houve, notadamente no estado do Rio de Janeiro, a Justiça Eleitoral deu um basta. Isso em 1994. A Justiça Eleitoral deu um basta e viu que já era tempo de se dar uma nova cara para a eleição no Brasil. Não era possível mais conviver com aquela possibilidade de fraude, que é próprio de um sistema em que os papéis são manuseados pelas pessoas, o contato da mão humana o tempo todo, trazendo contaminação o tempo todo. Eu costumo dizer que a urna trouxe higienização ao processo, não há mais contato manual, não se conta voto, não se despeja um saco de votos em cima de uma mesa e começa a contar num ambiente de alto risco, de equívocos, de fraudes e de todo... Aqueles grandes estádios, sim, aquilo ali... aqueles grupos trabalhando e os fiscais circulando, dos virtualmente partidos, impossível, né? Controlar aquele tudo. Tanto de gente. Claro, poderia desaparecer um voto ali por equívoco ou por fraude, né? Um voto em branco passa a ser voto de alguém, da conveniência de quem esteja manuseando aquilo, de modo que o manuseio do voto deixou de ocorrer. A mão humana parou de entrar em contato com o voto. E a partir daí a máquina opera. E com os dispositivos de segurança que vêm ano após ano evoluindo. A Justiça Eleitoral abre aos especialistas a possibilidade de verificar se há fragilidades. E a cada ano em que esse procedimento é feito, que é a audiência pública de segurança do voto, a cada ano que se percebe alguma fragilidade, o TSE corrige aquilo. Se há algum risco, por menor que seja, isso é feito em todo o ano eleitoral? Todo o ano eleitoral, e há 4 anos isso é feito, sequenciadamente. Quem que participa disso? Todos os que fiscais dos partidos? Normalmente é um procedimento voltado para o público iniciado, o público especialista. Então há um edital, as pessoas podem se habilitar e elas vão se reunir no local indicado pelo TSE. A urna é plenamente exposta, os sistemas todos expostos e abertos para que seja tentado um ataque à urna na sua operação. E a partir disso o TSE vem a cada ano evoluindo nos sistemas e no conjunto de sistemas que estão operando dentro da urna eletrônica. É um conjunto de sistemas. Se um deles deixa de operar porque é falso, porque foi fraudado, os demais param de funcionar. Esses tais sistemas, eles recebem uma assinatura digital, um ato que já foi feito, inclusive, na semana passada, pelo presidente do TSE, pelo presidente da OAB e pela Procuradora-Geral da República, numa solenidade pública, foram assinados digitalmente aqueles sistemas. Nenhum outro sistema pode operar na urna. Se alguém fraudar, os demais não vão funcionar. E todos esses sistemas são postos em operação nas mais de 500 mil urnas pelo país afora. Agora, tem também algumas medidas que são tomadas a cada ano eleitoral, sim, não é isso? Sim, sim. E esse ano tem uma visita guiada. Tem visita guiada que mostra exatamente o povo possa... o quê? Isso qualquer pessoa pode ir lá. Sim, as pessoas podem se inscrever, visita, entre no site do TRE. Para conhecer o sistema funcionar. Claro. O objetivo é que as pessoas tenham contato com esses procedimentos que para nós já são comuns, são corriqueiros. A cada ano divulgamos esses procedimentos para o público em geral. Esse ano, por iniciativa do TRE, uma iniciativa pioneira, nós estamos oferecendo a oportunidade a que qualquer um do povo participe de uma visita guiada, venha na carga da urna, venha no sorteio da urna eletrônica que vai ser objeto de auditoria, venha na própria realização da auditoria no dia da eleição. Tudo isso agora aberto ao público numa iniciativa que esperamos seja bastante produtiva na construção de uma transparência, de uma maior credibilidade. Agora, Denati, como é que as pessoas podem fazer para... Pelo site. É só entrar no nosso site, www.tre-mg.jus.br, e lá vai haver um espaço próprio para a pessoa se inscrever e se habilitar a participar de algumas dessas visitas guiadas. Nas muitas etapas, vários grupos estarão sendo acompanhados pelos técnicos e pelos servidores do TRE que vão mostrar o que acontece com a urna antes de ela ser entregue ao eleitor no dia da votação. Agora, um sistema é sempre uma máquina, ou um conjunto de máquinas, ou de softwares, ou de, enfim, sim, que servem à justiça, que servem a essa estrutura, sim, não é? Sim. Que servem pessoas. Sim. De qualquer maneira,
existem pessoas envolvidas. Claro, os programadores. A gente pode quantificar quantas pessoas estão envolvidas? Bem, diretamente envolvidas... Até porque umas cuidam das outras. Sim, né? Claro. A estrutura de informática, ou de TI, do TSE é imensa. Toda a equipe está direta ou indiretamente envolvida na construção desses sistemas e na composição desses sistemas. Digamos aí, em torno de 100, 150 pessoas diretamente envolvidas e outras tantas trabalhando... Ficam em Brasília. Em Brasília, sim. É em Brasília que são desenvolvidos os sistemas que operam na urna. Que são exclusivos. Que são exclusivos, são nossos os sistemas, propriedade da Justiça Eleitoral. Alguns sistemas complementares, alguns aplicativos, são desenvolvidos pelos tribunais em cooperação com o TSE. O sistema Boletim na Mão, que é um sistema que dá ao eleitor a condição de fiscalizar o funcionamento e o resultado daquela sessão onde ele votou, né? O eleitor pode fazer isso, ele retorna ao local onde ele votou, registra o resultado daquela sessão e depois confere com a totalização, porque aquela parcela não vai desaparecer no bolo, né? Ela não some. Então o eleitor pode fazer isso. Mas ele retorna onde? Ele retorna no local de votação. No local de votação. E lá ele vai ter disponível esse dado? Não, ele precisa baixar o aplicativo antes. Ao final da votação, ele terá o boletim de urna impresso com um QR Code, que é um sistema, né? Um meio de armazenagem de um grande volume de informação, né, nesse QR Code, que lido pelo aplicativo, ele vai indicar qual é o resultado daquela sessão. Tantos votos para o fulano, tantos votos para o Beltrano, tantos votos nulos, tantas abstenções e todo o resultado, toda a apuração daquela urna. O eleitor retorna ao local de votação, ele tem que se prontificar a isso, tem que voltar lá, porque é só no final da votação que é expedido o boletim, e ele vai registrar de maneira facilitada. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo Acre, TRE do Acre. Portanto, há uma cooperação dos TRS e uma gestão centralizada pelo TSE. A grande virtude, eu diria, do sistema de votação brasileiro é essa centralização e a homogeneidade. Não é cada estado fazendo do jeito que quer. É homogêneo o processo. Daí a conveniência de implantação de um sistema que já encontrava uma homogeneidade. Num país das nossas dimensões, ter essa homogeneidade é um grande ganho social. Quer dizer, o eleitor que vota lá no interior do Amazonas, um índio eventualmente, ele votará do mesmo jeito que uma pessoa vota em São Paulo, no Rio ou em Belo Horizonte. O mesmo procedimento, os mesmos sistemas, né? E de modo que isso cria uma condição muito favorável à implantação de um sistema como o nosso. Daí a certeza de dizermos que é o melhor sistema de votação do mundo. Esse ano nós temos... Só para nós encerrando aí essa conversa, antes de entrar na questão dos títulos cancelados, Sim. Eu queria lembrar uma fala do Dias Toffoli, do presidente do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que foi bastante apropriada, porque ele lembrou que o candidato do PSL, que colocou em dúvida, ele foi eleito por 7 mandatos, todos dentro desse período da urna eletrônica, né? Sim. E cumpriu lá os seus mandatos e tal. Então, acho que era importante lembrar essa fala de Dias Isso é importante, Toffoli, porque ele teria sido eleito por uma fraude, né? É uma questão relevante, já que se diz que é uma fraude, ele teria sido, então, eleito por fraude? Claro que não, né? Então, se não houve fraude, não há fraude e não haverá fraude, porque o eleitor pode acompanhar, pode participar. Esse é um dos elementos que eu ressalto, né? O boletim na mão é um dos elementos, o eleitor interessado que deseja, ele pode acompanhar desde a emissão da zerésima, que é o documento que indica que não tem nenhum voto na memória da urna, até a totalização e depois a confrontação com a totalização de todo o país. Então, não há espaço para uma afirmativa dessa, ela é perigosa, né? Dizer isso, que a urna é uma fraude, é um perigo para aquilo que a gente deseja construir em termos de fundamento da nossa democracia. Vamos avançar aqui para esses títulos cancelados. Tem eleitores onde foi feita a biometria, onde a biometria se tornou obrigatória, sim. Somente para onde a biometria se tornou obrigatória. Sim. Essas pessoas que não fizeram biometria não vão poder votar? Infelizmente não. O cadastro ele se fecha 150 dias antes da eleição. Isso é determinação legal. Então, em 9 de maio, ele fechou esse ano. Até nessa data, o eleitor onde houve biometria revisional, como nós chamamos, até essa data ele teve a oportunidade de fazer a sua inscrição ou atualizar os seus dados e fazer a sua coleta biométrica. O esforço pela biometria ele passa obrigatoriamente pela revisão
obrigatória, porque senão, se formos apenas receber os eleitores que comparecem espontaneamente, nós levaríamos um tempo imenso. E há uma urgência em se dar maior segurança ao processo, que é o que a biometria traz. Portanto, nesse último ciclo de cadastramento, 4 cidades passaram pela biometria revisional. Betim, Contagem, Uberaba e Uberlândia. São grandes municípios do estado. São 4 dos 9 grandes municípios do estado com mais de 200 mil. Então, nesses locais, nessas cidades, né, onde o eleitor não tiver comparecido, se ele é eleitor lá e não compareceu, ele não vai poder votar. Em Minas, 270 mil, não é isso? Sim, 270 mil foram cancelados nessas 4 cidades. Nós temos outras 80 que já passaram pelo processo também. Mas nesse último ciclo são essas 4 cidades. Uberlândia, Uberaba, Betim e Contagem. Betim e Contagem. Sim. São 4 entre as maiores cidades do estado. Sim, exatamente. Né? Então o eleitor que não tivesse cadastrado e feito o seu cadastramento biométrico, ele não vai poder votar. Ele não deve nem comparecer no local de votação. Ele pode até saber onde é, onde sempre foi, mas não adianta ele ir lá. O nome dele não estará no caderno de votação. Ele não tem mais título. Ele terá que procurar a Justiça Eleitoral a partir da retomada do cadastro, que é 5 de novembro. Logo após o segundo turno, havendo ou não segundo turno, é dia 5 de novembro, o atendimento é retomado. E assim, ele pode refazer o título Claro, ele dele. vai comparecer e vai dizer a razão pela qual ele não compareceu no tempo oportuno, e aí vai restabelecer a sua condição de eleitor, mas para a próxima eleição, 2020, não mais para essa, já não é mais possível ele votar. Uhum. Agora, você disse que a biometria é um elemento a mais de segurança. Não é? Sim, essa é a estratégia da Justiça Eleitoral para fechar essa última porta, digamos assim, de possibilidade de haver, em tese, alguma fraude. O eleitor votando no lugar do outro. Isso acontecia em pequeno grau e, em tese, poderia acontecer. Com a biometria, isso não acontece mais. Nós já estamos em Minas Gerais com 33% do eleitorado recadastrado biometricamente, portanto, já 1/3 do trabalho que já foi feito. Belo Horizonte também está nessa faixa, de modo que esperamos concluir esse trabalho para oferecer maior segurança na identificação e, por consequência, também oferecer ao país como um todo um meio de identificação dos seus cidadãos inequívoco. O processo começa com a identificação inequívoca do eleitor e termina com a diplomação daqueles que o eleitor escolheu. Agora, essa novidade da biometria, cada vez mais ampla no Estado, ela pode impactar no tempo de votação, não é? É possível sim, porque atrasar o eleitor, um pouco, sim, sair o resultado das urnas. O objetivo da biometria não é agilidade, e sim segurança. Portanto, o eleitor que já fez o seu cadastramento biométrico, ele estará em condições de garantir a sua identidade no momento do voto na maior parte das cidades. Algumas poucas que ficarão de fora. O processo já está em todo o estado, né, 84 concluídas, as demais em andamento. Em algumas dessas, por questão técnica, em algumas dessas o eleitor vai se identificar de modo tradicional. Mas na maioria das cidades, o eleitor que já fez a sua biometria, ele vai poder se beneficiar disso, se identificando por essa forma. Caso haja alguma dificuldade na leitura, naquele momento... isso que pode provocar atraso. É que nem a gente vai botar o dedo em qualquer... Exatamente. Serão 4 tentativas. Frustradas essas 4 tentativas, o eleitor não terá o seu direito ao voto cerceado. O mais importante é o eleitor votar. Então, ele será identificado pelo método tradicional, documentalmente. Isso pode atrasar um pouco o fluxo. Cada sessão eleitoral, cada urna, né, tem lá em torno de 400 eleitores. Há alguma abstenção, alguns que faltam, vamos pôr aí 350 eleitores. Há uma necessidade de que isso seja feito ao longo das horas de votação, das 8 às 17 horas. Portanto, o eleitor, recomendamos que ele compareça logo de início e resolva logo a sua situação, vota logo, caso haja alguma dificuldade, ele terá. Agora, parece que Contagem tem uma novidade, né? Tem uma mudança de zoneamento que pode também trazer algum tanto Contagem atraso, quanto Betim. Alguma dificuldade. Betim também. Betim também. Foram cidades que passaram por rezoneamento, passaram pelo processo de... Por quê? necessidade. Em Contagem, especificamente, foi um rearranjo das zonas existentes. E, num segundo momento, por determinação do TSE, houve uma redução do número de zonas. Então, Contagem tinha 5 zonas, passou a ter apenas 4. Betim tinha 3 zonas, passou a ter apenas 2. Uberaba tinha 4, passou a ter 3.
Uberlândia não foi rezoneada, porque o número de eleitores estava compatível com o que o TSE entendeu como sendo razoável. Mas as pessoas podem se prevenir contra uma dificuldade de chegar para votar e não é ali mais, o endereço elas mudou, elas precisam o quanto antes se informar. O ideal é que nesses locais o eleitor use o e-Título, que é um dos aplicativos oferecidos ao eleitor nessa eleição. Ele baixa nas lojas, Google Play ou na App Store, ele baixa esse aplicativo, e-Título, e ele vai inserir os dados dele, o título dele, ele vai inserir os dados e terá no título, no celular, ele terá toda a sua informação, inclusive com foto, se ele já fez a biometria, nessas cidades fez, como se uma atualização do título dele que é impresso. Exato. É uma evolução do título de papel, que não tem foto. Ele, com o e-Título, ele terá a condição de já se identificar pelo próprio aparelho, com a foto que tiver, e ele já saberá onde votar, porque o e-Título informa também onde votar. Então, se tiver havido alguma alteração, essa é a melhor maneira dos eleitores de Betim, Contagem e Uberaba, onde houve rezoneamento, se localizar, se situar, se houve alguma alteração no local de votação dele. Então, é muito importante que o eleitor dessas cidades busque o e-Título. E todos os eleitores. Agora, nem todo mundo tem a facilidade de ter um aplicativo, ou porque não tem um celular, ou por, enfim, por diversos motivos, não tem facilidade, ou porque não tem habilidade para lidar com isso. Sim. E aí? Ele pode ligar no 148, que é o serviço oferecido ao eleitor. É o Disque Eleitor. Ele pode ligar e saber se houve alteração no local de votação dele. E ele terá esse atendimento facilmente. Talvez, quanto mais perto da eleição, mais congestionado fica. Por mais que a gente ponha linhas, há sempre um congestionamento quando chega mais perto da eleição. É ter paciência e insistir, ele vai ser informado. Sobre a questão de segurança. Nós temos um momento político no país bastante tenso, né? Nós sabemos, a gente está há alguns anos vivendo uma crise política, uma polarização política que atinge a população como um todo, né? Especialmente no momento de decisão. Nós tivemos um episódio em Juiz de Fora, né, com o ataque a Jair Bolsonaro. Existe alguma, para Minas Gerais, algum pedido de forças nacionais? Não, alguma forças federais, medida especial? Forças federais não, mas o TRE já há diversas eleições, ele forma um gabinete institucional de segurança, que é composto pelas forças policiais, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todo esse conjunto de forças policiais e agentes voltados para a segurança pública, eles se reúnem semanalmente, após formado esse gabinete, que é presidido pelo presidente do TRE. Esse gabinete tem se reunido periodicamente justamente para analisar o cenário das eleições em Minas Gerais e os riscos de segurança, riscos de ameaças que possam haver, pondo em risco a tranquilidade e a paz das eleições no dia. Não existe nenhum foco? Mesmo Juiz de Fora não? Não. Depois do episódio em Juiz de Fora, a Polícia Federal assumiu o inquérito policial, está buscando as informações necessárias, a sua instrução está nas mãos da Justiça Federal lá. E isso será noticiado oportunamente, o que terá sido apurado caso haja coautoria, por exemplo, ou outras ramificações. A Polícia Federal está atuando e está reportando as informações ao Gabinete Institucional de Segurança. Denádio, eu gostaria que você repetisse o site do TRE Minas, para que o site que as pessoas podem acessar informações e o número do Disque Eleitor, porque tem muita coisa que a gente não conversou aqui, por exemplo, a questão do voto em trânsito, como é que ficou, os deficientes físicos, informações que as pessoas podem obter. Podem obter. O nosso site é www.tre-mg.jus.br. É hífen, no meio da letra lá. Nesse site, o eleitor interessado e necessitado de informação, ele vai encontrar um imenso volume de informações boas, informações fidedignas, informações oficiais e que vai orientá-lo nas muitas necessidades que ele tiver. Tanto com relação à credibilidade da urna, porque ali tem muita coisa, muita informação didática e fácil do eleitor compreender, quanto também com relação ao voto em trânsito ou outras tantas coisas mais que ele poderá se instruir no nosso site. O Disque Eleitor O Disque Eleitor é o 148. Tudo que o Disque Eleitor oferece, ele pode encontrar no site. Então, se ele tiver dificuldade no Disque Eleitor, no site ele vai poder encontrar com facilidade muita informação que vai ajudar o eleitor a votar em paz, votar em segurança, votar bem informado. Isso é muito importante, votar bem informado
e com confiança na urna eletrônica, que é um instrumento, desejamos, é um instrumento muito confiável. Ok, Adriano, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu conversei com o diretor-geral do TRE de Minas Gerais, Adriano Denardi, e nós falamos aqui sobre esse momento, os preparativos da justiça, o que ele oferece, o que a justiça eleitoral oferece ao eleitor, a discussão sobre a confiabilidade das urnas, enfim, um assunto importante inclusive para a normalidade democrática do país. Essa entrevista é parte da nossa cobertura das eleições de 2018. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.